Meu nome é Samuel, eu tenho 23 anos e sou curso de Geologia na Universidade de Brasília. Estou no quinto semestre e eu sou gay. E assim, eu vou contar um pouco da minha história. E assim, eu sempre começo quando as pessoas me perguntam para contar um pouco da minha história, um pouco das minhas vivências. Sempre começo falando que eu sempre fui gay, eu nasci assim. E embora eu não tenha tido um entendimento por muitos anos da minha vida sobre isso, eu sempre fui. Isso porque hoje, assim, eu entendo que na minha infância eu já tinha eu já era mais diferente do resto dos meninos, já era o mais arco-íris ali, o mais alegrinho. E, tipo, na época, óbvio, eu não tinha entendimento disso. Eu não tava lá mais preocupado em brincar e tava, sabe, não me importando com isso. Hoje eu vejo que realmente eu já era diferente, diferente naquela época. E, é, e aí, assim, eu cresci num ambiente meio fechadão, né? Meu pai principalmente, sempre foi muito preconceituoso. Ele tinha uma opinião muito, sei lá, arcaica, primitiva sobre esse assunto. E eu cresci nesse ambiente, sabe? Sempre escutando que ser gay é uma coisa errada, que a homossexualidade não é normal, enfim. E eu acho que isso, assim, é o que muitas pessoas entendem, é a realidade de muitas pessoas, né? Não, eu não sou o único. E, assim, uma das consequências que isso gera é que a gente cresce é, quando a gente entende que a gente tem esse lado mais diferente mesmo, a gente cresce com bloqueio já. A gente já sabe que ele tá errado, a gente tenta se mudar, a gente tenta buscar explicações para tentar justificar isso. E isso é uma coisa que causa um sofrimento enorme, sabe? Por muito tempo eu vivi, sabe, me martirizando, é, eu, sabe, vivendo numa crise é, muito grande comigo mesmo. E acho que graças a essas opiniões que a gente sempre escuta, essas coisas que a gente sempre escuta dentro de casa, que na minha opinião são as piores possíveis, muito pior do que a gente escuta na rua. Mas enfim, aí eu continuei crescendo, sempre ouvindo isso, então eu nunca desenvolvi nenhum tipo de afeição, né? Essa é a palavra, por nenhum menino, apesar de já saber que eu gostava, por conta disso, eu tinha muito medo. E aí acho que eu só fui me permitir vivenciar esse tipo de experiência aos meus 18 anos, quando eu entrei na universidade. Por conta. Pelo fato de que lá na universidade a gente se sente mais livre, é um lugar de empoderamento, as pessoas são mais informadas, querendo ou não, assim, sobre o assunto, são mais. é, a verdade é que a galera se importa muito pouco com o que você veste, com o que você. Com a sua maneira de viver. Então, tipo assim, ninguém te olha torto por você andar com um namorado do lado. Isso é uma das coisas que motiva as pessoas a ser quem são, sabe? Libertam as pessoas. E comigo foi mais ou menos assim. Eu cheguei na universidade super confuso, e, sabe, a gente começa a conversar, começa a ter vivências. E foi lá que eu comecei, sabe, a poder sair com pessoas que eram gays. E aí comecei a me identificar, comecei a entrar nas mesmas pautas. E isso foi o que foi sabe, o divisor de águas na minha vida. Foi nessa época que eu comecei a criar coragem pra, sabe, parar e me assumir pra mim mesmo, assumir que eu era uma pessoa LGBT. Eu sempre fui, né? Sim, foi nesse momento que eu comecei a ter esse entendimento e criar a coragem necessária que eu precisava para isso. E também comecei a criar coragem para contar para minha família, porque afinal, como eu disse, eu sempre fui. Então, isso era um fato. Eu não precisava, é, eu não tinha para que mentir mais, não, sabe? Eu não, não eu me senti na vontade de contar.
E aí a primeira pessoa que eu contei foi pra minha irmã. É, logo em seguida, alguns meses, eu contei pra minha mãe. Assim, as duas não era novidade pra ninguém, né? Obviamente. E aí eu contei pra elas duas e elas, assim, reagiram muito bem, assim, não esboçaram nada que eu não esperava. Elas já falaram que sabiam e continuariam me amando e diferente de qualquer coisa. E isso é muito importante quando a gente escuta esse tipo de coisa, é de um valor imenso, assim. E aí, pouco tempo depois, assim, uns meses, alguns meses depois, foi a vez de contar pro meu pai. A gente teve uma discussão bem séria até, mas assim, nada muito grave, a gente conversou bastante. E assim, meu pai ele tem um entendimento dele sobre o assunto e quando eu conversei com ele eu deixei isso bem claro que eu não queria impor nada, eu só estava dando um fato que eu era assim e que a forma como eles iam lidar com essa informação que ele, na verdade, ia lidar com essa informação já era um problema dele, não meu mais. E aí a gente conversou sobre isso e assim, meu pai teve uma reação que eu nunca esperava. Assim, com o tempo, um pouco tempo depois, ele já começou a me tratar com muito mais respeito, acho que por conta, sabe? E aí, é, por conta dessa minha coragem de falar com ele. E é isso, tipo, hoje em dia a nossa relação é incrível, muito saudável. E eu devo muito isso às pessoas que me apoiaram, o pessoal do meu curso, da minha faculdade. Acho que sem eles nada disso teria sido possível. Então eu acho que isso é muito importante, ter essas conversas, abordar essas pautas. E é isso, galera. Vamos chegar junto no corre. E é isso. Apoiem a galera LGBT.